Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui partilho as minhas histórias, lições, trago-te as pessoas que mais me inspiram e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para apareceres ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Para hoje trago-vos uma convidada muito querida e especial, uma convidada que na verdade dispensa apresentações, mas para quem não a conhece, ela é assim um anjo na terra. Eu acho que ela é mesmo assim um anjo que veio ao mundo para nos guiar, para nos ensinar. É uma mulher com uma energia tão pura, tão especial e inspira o mundo sendo simplesmente ela. É professora de meditação. Eu acho que ela é assim a pessoa que leva a meditação a todos os cantinhos de Portugal, talvez a pessoa em Portugal que já guiou a meditação para mais pessoas. No Festival Wanderlust eu tive também a oportunidade de estar e, apesar de sermos tantas pessoas, nós conseguimos sentir realmente uma conexão tão bonita através da voz dela, a voz que ela usa para nos guiar nesta jornada. É também autora, já escreveu 3 livros best-sellers: Liberta-te de Pensamentos Tóxicos, Simplifica a Tua Vida e O Poder da Meditação. Sem mais demoras, eu trago-vos a maravilhosa Ruth Caldeira. Bem-vinda, minha querida! Como é que tu estás? Estava aqui a aguentar-me para não fazer barulhinhos de emoção que Tão estavas a bom! ler e eu estava-me a emocionar muito de te ouvir, Inês, porque é tão bom nós ouvirmos pessoas que também nos marcam e nos inspiram, não é? E que nós seguimos. Eu ainda hoje escrevi sobre isso, sobre a comunidade tão bonita de portugueses que trabalham para o desenvolvimento humano e espiritual e a Uhum, forma como nós somos ligados uns aos outros, nos empoderamos em vez de competirmos, sem o que já dúvida. mostra muito o resultado aqui de uma nova terra, né? De uma nova era. Então estava-te a ouvir e já estava aqui a emoção toda a vir, e porque é muito bonito poder ouvir isto de mim, mas também de alguém que eu gosto tanto e que tem uma luz tão bonita. Lá está, nós só somos capazes de ver o que existe em nós, portanto a minha luz Uhum. também é a tua luz. Obrigada, Sim, Inês. obrigada, minha querida, mesmo. Super feliz de ter aqui comigo. Já há imenso tempo que estávamos a tentar fazer acontecer, mas tudo acontece em tempo divino e tinha que ser hoje. Agora que eu já estou aqui no Dubai, estás em Portugal, mas a nossa energia está aqui toda ligada, não importa onde estejamos no mundo. É E verdade. gostava que começasses por partilhar um pouco da tua jornada. Tal como eu, tu acreditas realmente que nada é por acaso, todos os empurrões que nós vamos tendo na nossa jornada vão-nos trazendo até o nosso caminho, ao nosso propósito. E na tua vida, tal como na minha, tudo surgiu com uma doença, um problema de saúde, que te levou a ti, a descobrir-te e encontraste a tua cura na espiritualidade, na meditação. No fundo, encontraste uma dieta espiritual para encontrares o teu equilíbrio. Gostava que nos contasses como é que foi essa jornada. Ai, Inês, só quando penso, sabes, é tão engraçado, Sim. parece uma vida passada, mas é bom, parece uma vida passada, mas ao mesmo tempo é muito bom nós podermos olhar para o nosso caminho, não é? E ver o que é que já percorremos, o que é que já percorremos, e realmente, se tivermos às vezes dúvidas daquilo que somos capazes de fazer, deixo também aqui este conselho: às vezes basta olhar para trás e perceber aquilo que já fomos capazes de superar, Uhum. porque nós às vezes duvidamos e esquecemos como já foi, esquecemos a força, não é? Uhum. O meu caminho, ele começa, é difícil dizer quando é que começa, nós às vezes achamos que começa ali, mas já começou muito antes, nós é que não nos apercebemos, mas efetivamente fez esta semana. Se queres que diga, eu até estou perdida assim em termos de anos, porque já são muitos, que a minha irmã Exatamente. faleceu, Uhum. porque faleceu no dia 2 de março, nesta semana fez Uhum. realmente muitos anos dessa partida. Eu tinha 14 anos de idade, Uhum. hum, mas, ou seja, naquela altura, se calhar foi o meu despertar, mas eu não sabia que tinha sido o meu despertar. Claro. Até porque antes de eu me aperceber que há um despertar, há uma revolta, Uhum. não é? Porque a mim, porque eu, como é que eu estava a sentir uma dor que era dilacerante, ao ponto de sentir isso no corpo, não é? Porque Uhum.
As emoções são o vocabulário do corpo e quando elas são muito fortes, nós estamos a sentir nas entranhas. Uhum. Então eu tinha dores que eram mesmo dilacerantes, a nível físico, a nível emocional, da perda que estava a viver. E foi assim durante muitos anos, até eu Uhum. aceitar realmente a partida da minha irmã, porque nós éramos muito ligadas, muito mesmo. Tínhamos 5 anos de diferença, mas não parecia, porque éramos altamente confidentes uma da outra. Partilhámos desde sempre o quarto, portanto foi até mesmo à partida dela. E eu penso que o meu despertar, na verdade, começa no dia 2 de março, quando ela Uhum. partiu, há muitos anos atrás, e só que mesmo assim, Inês, dizer isto também não me parece o certo. Porquê? Porque eu vivia também muito em criança a espiritualidade, Claro. porque eu tinha muita sensibilidade para determinadas coisas e tinha algumas experiências que até me eram um bocadinho assustadoras, mas tive a sorte de ter pais que nunca acharam que era uma filha maluca ou que precisava de, não é? Apenas percebiam que se passava ali qualquer coisa, mesmo quando existia partidas de familiares, antes de existir essas partidas, então já havia ali uma sensibilidade que eu acho que depois eu desliguei, não é? Hum. Porque eu entrei na revolta com Deus. Claro. Como é que me tirou, uma das pessoas mais importantes da minha vida? Como é que me podiam estar a tirar a pessoa que naquele momento, se calhar era a pessoa mais importante da minha vida, com todo o respeito pelos meus pais e o meu irmão, Uhum. mas a ligação que nós tínhamos era uma ligação que era além do físico, era Claro. muito também de alma. Uhum. E ainda é, Claro. claro que ainda é, não é? Mas era realmente uma ligação que a própria família comentava que não era normal nem Uhum. comum existir entre irmãos. E quando te tiram alguém que tu sentes que és dependente, porque eu tenho essa consciência, eu era Uhum. altamente dependente dela, tu pensas que a tua vida acabou, porque tu não vais Claro. saber pensar pela tua cabeça, vestir-te por ti, etc, não é? Uhum. Então primeiro eu andei muitos anos em revolta, e o que é que eu sinto? Que na verdade eu fui obrigada a rever este mergulho espiritual profundo que já estava a acontecer há muitos anos, com Uhum. 21 anos de idade, quando é diagnosticada a endometriose de nível 1. Uhum. Portanto, eu perdi a minha irmã com os 14, mas pelos 20, penso aí, pelos 20, 21 é que foi diagnosticada a endometriose de grau 4, portanto severa. E nessa altura, sim, é que eu ganho consciência de que eu era obrigada a olhar para mim, para o meu Uhum. corpo, como é que eu pensei até então, como é que eu senti então, como é que eu me via nesta vida, e eu era a vítima do mundo, Claro. não é? Era a vítima do destino, a quem o universo se lembrou de fazer tudo o que era mau, não é? Porque nós, quando estamos no papel da vítima, não existe mais no mundo, somos nós, não é? E portanto, essa campainha foi muito importante para mim, porque me fez perguntar, não porquê a mim, que é quando nós entramos na espiral, porquê a mim, mas para quê? Uhum. Para que é que isto me está a acontecer, não é? O meu corpo, eu costumo dizer que, na verdade, as dores que eu tinha menstruais, que felizmente hoje em dia, e deixo também aqui este apelo a mulheres com endometriose, Inês, não significa, porque eu também não quero enganar, não quero que exista de todo mentira na minha palavra, não quero dizer que a pessoa cure, porque eu ainda há pouco tempo fui operada. Uhum. Isto tem esta parte que é tu consegues reverter e depois aparece. Bom, Uhum. é assim, tem esse desafio que eu gosto de chamar oportunidade, mas a verdade é que eu há muitos anos que eu vivo sem dores. Há muitos anos que eu vivo sem dores. Tão Que bom. era uma coisa impensável, Uhum. porque eu desmaiava, eu tremia Uhum. de dor ao ponto de chegar a bater os dentes, ou seja, o corpo entrava em choque, eu vomitava de dor. Uhum. Então, a verdade é, mesmo que o diagnóstico persista, nós sabemos, não é, Inês, tu também sabes disso, Sim, que sim, o sim. nosso cuidado com a alimentação, com as Uhum. nossas rotinas é essencial para este corpo depois responder também a esses estímulos que nós lhe damos. Portanto, na verdade, o chegar a este diagnóstico fez-me rever a minha caminhada desde os 14 anos até ali aos 20, 21, que foi Claro. como é que eu andei a pensar e a sentir este tempo todo. Não que o luto seja uma coisa errada,
Todos nós precisamos de fazer o luto. Uhum. E é assim, eu não vou enganar, nós vamos sempre sofrer quando alguém que é o nosso núcleo, né, que Uhum. vai partir, não há como. Uhum. Pronto, nós temos este apego humano. A questão é que há formas e formas de olhar para a partida das pessoas. Eu não tinha maturidade, eu não tinha consciência e, portanto, eu sei que durante muito tempo eu tinha dores emocionais profundas que acabaram por se manifestar. Esses gritos que eu não dei, digamos assim, Claro, foram gritos que passaram para o para corpo o corpo. físico. Uhum. Uhum. Claro que quando eu penso assim para mim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não aceitei o diagnóstico no sentido de, olha, não há nada que possas fazer, vais ser operada, mas não há nada que possas fazer, vais ter que tomar a pílula a vida toda e é isto. Uhum. Eu não aceitei, porque eu pensei assim, mas bolas, eu antes de ter este diagnóstico eu não o tinha. E pensar a Uhum. vida toda, até porque a vida toda era, se não tivesse a tomar a pílula estava cheia de dores, não é? E Claro. isto para mim era assustadora a ideia, só que foi Uhum. bom ser assustador. Uhum. Porque eu também acredito que quando o medo é muito forte, Uhum. nós achamos que o medo bloqueia, mas o medo também é um motor de Uhum. mudança, Uhum. não é? O medo de não ser feliz faz-nos caminhar para a felicidade. Uhum. O medo de ficar doente a vida toda faz-nos caminhar para a saúde. E, Uhum. portanto, esse medo foi um grande motor para eu pensar: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de ir ver quem é que me pode ajudar. Descobri uma homeopata linda que já não se encontra entre nós, Uhum. maravilhosa, que na verdade, sem Uhum. saber, foi ela que me iniciou na meditação, sem Uhum. eu saber, Inês, que é o mais bonito, que era meditação que estava a praticar. Sim. Isto é, Era é uma tão no história muito bonita. início que nem Sim. sabias que era a meditação e começou a entrar na tua vida. Foi, e ela também não chamava, porque ela, ou seja, eu fiz um detox profundo durante 3 Uhum. meses, ainda nem sequer tinha contacto com a parte do mundo vegetariano Uhum. e realmente outro tipo de alimentações que é um mundo e que é muito mais Uhum. saudável, eu não tinha esse contacto, e ela fez-me realmente um detox, passou-me ali um menu mesmo, que eu tinha que seguir, em que não existia carne nem peixe e alguns legumes, algumas frutas que também saíram do menu, e eu depois tinha que fazer clisteres, tinha que fazer uma série de Uhum. coisas, tinha que fazer uma coisa que era incrível, que é também uma espécie de drenagem, que é os nossos pés são colocados numa máquina com sal e depois aquilo, através da planta dos pés, nós vamos limpando. E acreditas que as minhas primeiras sessões, que foram muitas, Inês, isto é bom também para quem está de lá a ouvir, Uhum. a água ficava como fica uma água parada, cheia de verdete. Ai, Imagina o nível de toxicidade que não sim, estava sim, no sim, corpo sim, sim. e que nós acumulamos. Uhum. Foram preciso várias sessões até a água ficar limpa. Uhum. E estas sessões incluíam a minha alimentação. Claro. Para isto, ela passou-me um menu que era: olha, todos os dias de manhã vais fazer estas respirações, Uhum. todos os dias de manhã vais ter frases positivas e assertivas, exemplo, Agir. obrigada porque eu sou saúde, e ela pedia-me, tens que visualizar o teu corpo todo limpo, 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 e Uhum. vais dizer obrigada porque eu sou saúde, obrigada porque eu sou saudável, e ver Uhum. todos os ovários, o útero, tudo limpo. Uhum. Inês, foi um trabalho incrível, porque eu também tinha que andar descalça na relva, para trás e para a Uhum. frente, e foi aí que eu comecei a contactar com meditação sem saber. Sim. Ai, Foi tão bom. lindo. Foi mesmo, é uma jornada holística, não é? De cura a todos os Sim, níveis. Eu identifico-me imenso, as nossas histórias tão diferentes, mas que no fundo nos trazem a esse cuidado connosco, é? O nosso corpo, a nossa alimentação, cuidar da nossa mente, os nossos pensamentos e depois é ir até à alma, não é? A jornada começa no corpo, mente e alma. E é é tão verdade. bonito ver que tu encontraste depois tudo isto e te levou à meditação. E como é que foi a tua jornada com a meditação? Olha, agora estavas-me a perguntar isto, eu estava-me a arrepiar e viajei até ao jardim dos meus pais, que foi onde tudo começou, porque eu vivia com eles, até me estou a mencionar. E realmente, sabes, Inês, eu na altura que esta mulher me disse: olha, tu tens aqui um tratamento, na medicina convencional ninguém me. Uhum. Ou seja, eu já tinha sido operada quando deram este feedback de não há nada a fazer, toma a pílula, mas alguém me deu um tratamento, sabes? E o Uhum. facto de eu ter um tratamento fez-me sentir isto. Agarra isto com unhas e dentes. Sim. Uhum. E coloca aqui toda a tua fé, porque há aqui um caminho. Claro. Então, Inês, eu nunca tinha ouvido falar sobre visualizações, sobre afirmações Sim. positivas, sobre isto de respirar e de caminhar Uhum. descalça, mas eu
estou-me a emocionar porque realmente relembrar isto emociona-me. Tão bonito. É mesmo, e eu estou a conseguir agora rever-me nesse jardim Uhum, e a sentir o que é que contactar com meditação sem saberes. uhum, O que é maravilhoso, porque estás livre de crenças, uhum, estás livre de limitações de que, não vou conseguir, não, eu pura e simplesmente uhum. começava por Permitiste. caminhar, Uhum, permiti-me, começava por caminhar totalmente descalço, ou seja, meus pés tinham que estar em contacto com a uhum, relva, e caminhava para trás e para a frente, isto com umas respirações profundas, e só depois é que me sentava a visualizar então o corpo limpo e com as afirmações positivas. E eu estava sempre, isto era todos os dias, à mesma hora, em jejum, eu fazia este meu uhum, ritual, para além de toda a parte da alimentação e o outro uhum. trabalho que eu fiz com ela. E eu posso dizer que ao final de 3 meses, Inês, porque eu na operação não tinha sido possível tirar uma massa que envolvia os intestinos e que envolvia os ovários, estava ali tudo muito comprimido. E eu, ao final de 3 meses, quando fui fazer os exames, eu não tinha lá isso, eu não tinha lá Uhum. a massa. E o que Incrível. é que isto. Foi incrível, foi um trabalho muito incrível mesmo. E o que é que isto despertou em mim? Eu pensei, uau, eu tive o poder de criar a doença, de gerar a doença, mas eu tenho o poder de criar a cura. Sim. Ok? Ou seja, depois disso eu já fui operada Uhum, mais 2 vezes, mas também deixar esta informação às pessoas uhum, é possível. uhum. E eu, quando me apercebi disto, abriu-se um mundo dentro de mim e eu pensei, eu tenho de ir estudar, eu preciso de estudar, eu preciso de saber mais sobre isto. Ai, estou Eu toda preciso, arrepiada, é tão bonito, é é verdade. mesmo, foi incrível. Eu pensei, eu preciso de ir saber sobre o que é que acabou de acontecer, Uhum, até porque antes de eu fazer os exames, eu posso dizer que ao final de uma semana eu estava uma outra pessoa. Ao fazer isto todos os dias, ao final de uma semana, eu estava uma pessoa calma, eu uhum. não andava a sentir a ansiedade, eu não andava a sentir a revolta, eu não andava a disparatar para todo o lado, sabes? E eu estava a conhecer a minha natureza, que é a nossa natureza, não Uhum, é? E eu uhum. pensei assim, eu tenho de falar, tu deves ter passado por isto também, né? Que é quando nós queremos que De todo o mundo partilhar. saiba, Sim, exato. sim, Começamos a dizer a toda a gente, tu tens que fazer isto, tu tens que meditar, sim. tu tens que. Não é? Eu só É que as descobri que eu pessoas estava. não sabem isto. Exato. E depois nós temos esta vontade de partilhar com o Uhum, mundo, e é como te aconteceu a ti, Inês, uhum, uhum, ok, está tudo sempre muito certo, uhum. tudo o que me aconteceu, a partida da minha irmã, este diagnóstico, tudo eu vejo hoje em dia, e se calhar isto pode chocar algumas pessoas, se eu Uhum, pudesse ter cá a minha irmã, claro que eu a teria, seria tão uhum, maravilhoso. Eu uhum. tenho-a, mas não é num nível físico, não é? Sim. Claro que se eu pudesse escolher, era isto que eu escolhia, mas eu também reconheço o que é que ela nos trouxe enquanto família. Ela teve uma grande missão com todos nós. Tão bonito. Reconheço a bênção que ela Uhum, foi na nossa vida, mas também consigo reconhecer a bênção da uhum. aprendizagem que o universo nos trouxe a Uhum. todos através da sua partida. Exatamente. Ai, é tão bonito chegares a essa conclusão, porque no fundo, quando as coisas nos acontecem, nós sentimos a vítima, não é? Como tu referiste, não é? Porque é que isto está a acontecer? Mas depois, quando nós conseguimos dar a volta e perceber, ok, isto tinha mesmo que acontecer e teres essa paz, e esse é, no fundo, o luto que tiveste que fazer, não é? Sentires essa paz de saber que foi o que tinha que ser e ela cumpriu o seu propósito. E isto é algo que nós temos falado muito aqui no podcast de há pessoas que vêm cá se calhar para cumprir um propósito e precisam de 100 anos para o fazer, e há outras pessoas que em semanas o conseguem fazer, há pessoas que com 15, 20 anos, 30 anos o conseguem fazer, É e verdade. a tua irmã cumpriu o seu propósito, ela transformou a tua vida, transformou a vida da tua família, e é com essa paz que tu hoje podes viver, sabendo que, É claro verdade. que adorarias que ela estivesse fisicamente, mas ela está contigo. Ela está. Aliás, eu Ela acho que está. ela é aqui um anjinho que me suporta muito nesta caminhada, e que acho até que há sempre um sopro divino dela que Sim, vem tão até aos meus bonito. ouvidos e Sim. que me encaminha na minha missão, é isto que eu sinto. Tão bonito. Acreditas que ela é uma guia para ti nesta Acredito, vida? acredito que ela se tornou uma guia. Houve um dos momentos, um das minhas viagens sozinhas, embora depois o Tiago tenha ido ter comigo, mas eu tive uns tempos sozinha na Índia. Não foi muito tempo, na verdade, mas foi uma grande aprendizagem, porque a Índia, tu sabes, é outra Uhum. cultura, não é? E Sim, acho que isto pode ser muito intenso, até em termos do sexo masculino, que nos olham e sim, que se sim. aproximam, etc.
E nessa altura que eu estive sozinha, estava a fazer o aniversário da minha irmã, acho que fez 21 anos nessa altura que ela partiu, e eu pensei assim, eu que era tão dependente até para me vestir, para pensar, para tomar decisões, hoje estou sozinha aqui na Índia, e lembro-me de estar em frente ao mar a falar com ela e dizer assim: "Tu tornaste-me na mulher que eu sou", porque a minha irmã educou muito. Ela partiu com 19 anos de idade, mas a minha irmã educou-me muito, e uma parte da Ruth é a Carla. Eu sinto Tão isto. bonito. Ai, estou mesmo E arrepiada que ela está contigo a guiar-te e é tão bonito nós sabermos que pessoas próximas de nós que mudam a nossa vida, por vezes elas continuam connosco, não é? A alma delas está connosco e a tua irmã sem dúvida que está contigo. E sem é tão dúvida. bonito sentir isso e ouvir-te, sinto mesmo essa verdade e sinto que a energia dela está aqui connosco. Sim, É tão bonito. Obrigada, Ruth, por teres partilhado esta tua jornada que é tão inspiradora e sem dúvida que todos estes empurrões que vamos tendo e eu acredito que por vezes o universo quando nos quer colocar no nosso caminho vai-nos dando assim um empurrão, depois nós não ouvimos, dá-nos outro e no fundo foi assim na tua jornada, não é? Vai-nos verdade. empurrando, empurrando até nós, ok, eu tenho que voltar a mim, tenho que questionar e tu fizeste esse trabalho e é muito bom deixar essa inspiração para as pessoas de realmente a transformação acontece quando nós colocamos em prática, porque tu encontraste depois esse anjinho na tua vida, essa homeopata que te guiou e tu Verdade. podias ter ouvido aquilo e não teres feito e não, ok, vou fazer em prática, vou colocar em prática, vou agarrar-me a isto e portanto fica aqui a inspiração para qualquer pessoa que esteja a passar por algum problema de saúde, alguma dificuldade, para se agarrar a essa transformação, para se agarrar aos sinais que vai recebendo, pessoas que nos podem guiar na nossa jornada para implementar, colocar em prática e de repente a transformação acontece como aconteceu Verdade. contigo. E em relação à Índia, referiste aqui esta paixão, nós temos as duas uma grande paixão pela Índia, é tão bonito falar com alguém que sente o que eu sinto, que é É verdade, desde Inês. sempre aquela paixão, eu tenho de ir à Índia, aquele chamamento que tu sentiste, tu acreditas que em outras vidas passaste pela Índia, como é que é esta tua ligação? Ai, Inês, isto é só arrepios, vai ser assim a Sim, entrevista toda. eu estou arrepiada a entrevista toda. Olha, Inês, eu tenho a certeza, sabes? E Uhum. este arrepio, o sentir as minhas pernas estão mesmo de galinha e Sim, os sim. braços também, eu tenho a certeza que Uhum. eu já passei por lá, como de certeza que tu também tens essa certeza, não é? Sim. Porque eu sinto a Índia como uma segunda casa. Uhum. Aliás, eu tenho que te dizer que eu tenho estado um bocadinho em sofrimento, porque já era para aí há 4 ou 5 anos que eu ia lá todos os anos e Uhum. ficava lá em retiro 2, 3 meses, ficava em estudo e em Uhum. retiros, não é? Era sempre a temporada em que eu saía e Uhum. vinha cuidar de mim e depois regressava para Claro, cuidar sim. dos outros. E estou a sentir uma Falta. ressaca, Sim, sim, a sim, sim. ressaca de ir a casa, de ir à minha Uhum. outra casa. E eu realmente, aquilo que eu sinto, e acredito que também seja isso que tu tenhas sentido, Inês, que Uhum. é, há partes de ti que já conhecem aquela linguagem, Sim. a ouvir aqueles ensinamentos, os tipos de meditação, os tipos das Uhum. práticas de yoga, Sim. aquela própria energia que se Uhum. sente é uma linguagem que faz parte do nosso ADN Uhum. espiritual. Uhum. Foi Uhum. isto que eu sinto. Parece que a pessoa volta a casa, não é? Nós ouvimos Exatamente. aquelas coisas que fazemos e sou eu, estou em casa, é inexplicável, é mesmo É. inexplicável. E então tenho muitas saudades, Inês, de ir lá e realmente, pronto, são momentos. Aliás, eu sempre, não sei se isto acontece, mas sempre que tenho que me vir embora, choro, babo e ranho, porque Sim, eu tenho cá pessoas que eu amo e etc. Mas sim, sempre eu ficava mais tempo, eu preciso ficar aqui mais tempo. Aliás, eu da última vez ponderei uhum. viver metade na Índia, metade em Portugal. Ai, que lindo, sim. Ponderei, eu Uhum. falei mesmo com o Tiago, falámos os dois. E pusemos esta hipótese em cima da mesa, que era no inverno de Portugal estar no Sim, verão lá sim, na sim, Índia, e porque exato. eu adoro o calor. Sim. Ponderámos mesmo Uhum. desta última vez, porque eu senti esta sede de estar mais em contacto com a Índia, Uhum. mas pronto, olha, sabes que as coisas são como são e nós Claro. também é seguir os sinais, e Uhum. era aqui
não é? Porque eu agora também me mudei para o campo Sim, e era aqui tinhas que eu que tinha estar, não é? que tinha que estar e vou lá agora quando isto Uhum. tudo, que eu acredito que estará para breve, quando isto tudo passar, eu hei de ir lá aos meus Exatamente. mergulhos Sim. espirituais. Quem sabe vamos juntas. Quem sabe Já pensei organizamos nisso! alguma coisa juntas na Já Índia. Eu pensei. acho que temos que ir. Oh Inês! Oh Inês, eu ia dizer isto, oh meu A Deus! Eu acho sério. que Temos de ir, Ruth. eu ia dizer isto. Eu ia dizer, Inês, nós as duas é fazer um retiro na Índia, só que Sim, pronto, prepara-te tem que que vamos ter que ser. fazer 3 retiros, acho eu, porque Sim, para conseguir ter todas as pessoas e levarmos toda a gente connosco, não é? Ai, tão é bom. verdade, Sim. sim, 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 Vamos fazer mesmo. isso, tem que ser. E Ruth, na Índia também te surgiu a inspiração para escrever, não é? A escrita também tem sido uma parte fundamental para usares a tua voz, não é? Para colocares a tua voz em papel e hoje em dia já tens 3 livros publicados, a escrita é algo que faz parte da tua vida, escreves também diariamente nas tuas redes sociais. Como é que surgiu este desejo para escrever o teu livro e como é que foi esta inspiração toda na Índia para começares? Olha, não foi na Índia, foi engraçado, eu tenho que contar-te isto que é, eu recebo o convite antes de ir para a Índia, o Uhum, convite de escrever o meu primeiro livro e realmente a escrita sempre foi uma grande paixão. Aliás, mesmo com a partida da minha irmã, eu tinha cadernos e cadernos uhum, escritos porque era lá que eu colocava e depositava esta minha energia de tristeza, não é, e de saudade. uhum. Até porque eu fui para a área da comunicação social, que hoje em dia há uso no nosso trabalho, também está sempre tudo certo, não é? Uhum, E eu recebo este convite para escrever o primeiro livro e, ok, eu aceitei esse convite, mas numa das minhas caminhadas na zona onde eu vivia na altura, estou a fazer a minha caminhada em silêncio, o Tiago vai um pouco mais à frente e eu decido parar e abraçar uma árvore. uhum. E fiquei ali Tão uns segundos em lindo. conexão. Bem, isto, claro que algumas pessoas achariam, não Mas eu regula, sou ela não igual regula. também, Pronto. para abraçar árvores. Exato. Eu até conto esta história no Liberta de Pensamentos Tóxicos, que é eu abracei Uhum, a árvore e tive uma imagem nítida, mas sabes, nítida de mim no meio da Índia. No meio da Índia. E eu tive a imagem que era lá que eu ia escrever o meu primeiro livro. uhum. Estou-me a arrepiar outra vez. E eu largo-a, porque eu depois sou muito entusiasta e penso, é para ser, eu vou, não vou pensar no resto, eu vou fazer acontecer. Larguei a árvore e gritei para o Tiago: Tiago, vou à Índia! E ele já está habituado, portanto, Sim, já está vacinado para a Ruth. sim. E está bem, pronto. E daí eu mexi o mundo, falei com a minha editora e disse que eu tinha que ir à Índia, que eu sabia que era lá que eu tinha que escrever Uhum, o livro, e tive a sorte da minha editora ser uma louca como eu, no bom sentido, e dizer: Ok, então olha, nós fazemos um adiantamento, porque existe isto, não é? Nas editoras, uhum, e tu usas isso para poderes pagar a tua viagem. Portanto, uhum. eu pude ter esse valor para pagar a viagem para estar lá, quando chegasse a Portugal logo se via, porque eu realmente depois quando cheguei a Claro. Portugal estava a zeros, mas não queria saber. Uhum, E foi assim, Inês, eu na verdade vou uhum, para a Índia, e é a minha viagem à Índia, todos aqueles ensinamentos, as pessoas que se uhum, cruzam uhum. comigo, foi uma Sim. coisa incrível. Todas elas tinham uma mensagem para o livro. Ai, é tão lindo, sim. Todas. E então eu Uhum, comecei a perceber que o livro tinha que ter pessoas, porque eu tinha só pessoas a claro. encontrarem-se comigo do outro Uhum, lado do mundo para me passarem mensagens para estarem no Liberta de uhum. Pensamentos Tóxicos. E há histórias inéditas, mas Tão lindo. incríveis, que as pessoas dizem: Mas isto aconteceu, isto é possível? E Uhum. portanto eu tinha mesmo que ir lá e agradeço ao universo e à árvore linda, Sim, porque sim, que te aquela deu árvore essa imagem e me soubeste deu esta canalizar. imagem. Tão bonito. Sim, E eu sinto isso também na Índia, que as pessoas que vêm ter connosco, tudo é uma mensagem, tudo. E realmente, se nós estivermos atentos, não é? Não precisamos de ir à Índia, na verdade, é na verdade. nossa vida, as pessoas que se cruzam no nosso caminho, os sinais que vamos tendo, tudo é uma lição. Mas a Índia acaba por nos despertar para isso. Eu sinto que nos desperta muito para isso. Mas É, qualquer pessoa, não importa onde estejamos no mundo, as mensagens estão em todo lado e eu acho que as verdadeiras aprendizagens são é a nossa vida, a verdadeira sabedoria vem da nossa vida e para mim também é muito assim, nós podemos ler os livros, fazer cursos, mas nós temos tantas aprendizagens no dia a dia e é tão dia a bonito que dia. tu tenhas usado isso para escrever e para levar tudo isso a tantas pessoas. E Ruth, como é que é assim o teu processo de escrita, não é? Depois de já escreveres 3 livros,
como é que é a tua inspiração? Tenho curiosidade para saber se tens alguns rituais, mantras que dizes, como é que é assim, o teu processo de, porque para mim eu acredito que nós somos um canal de Deus, do universo, e eu gosto muito de ser o meu mantra, estou aqui para ser um canal de Deus, e é algo que me inspira para escrever, para usar a minha voz, sabendo que na verdade não está a vir de mim, eu estou a ser aquele canal, e portanto é um ritual que eu uso para partilhar a minha mensagem. Gostava de Sim. saber os teus, se tens assim rituais, como é que é o teu processo de escrita, de usares a tua voz, quando vais fazer uma meditação, como falei há pouco no Wanderlust, para milhares de pessoas, de certeza que há aquele nervosismo, como é que tu lidas com tudo isso e usas a tua voz, a tua escrita para inspirar tantas pessoas? Olha, Inês, na parte dos livros, eu realmente sinto exatamente o mesmo que tu, e acredito que outras mulheres e homens que escrevam também sintam isso, é que nós efetivamente somos o canal, e quando nós nos disponibilizamos, aquilo é. Às vezes até temos que estar bem centrados, porque a informação é tanta que nós temos que ter esse centramento para conseguir alinhar as ideias que nos vêm, não é? Na Índia foi muito fácil, no sentido em que eu se me sentia no berço da espiritualidade, então olha, sabes, era sentar-me, eu sentia isto literalmente, era sentar-me, às vezes era ao pé do Rio Ganges, outras vezes ao pé dos Himalaias, eu sentava-me, eu fechava os olhos, eu sentia aquela energia e era assim, Inês, era sentir o fluxo do divino a basicamente entrar-me pelo chakra da coroa e a falar comigo. Tão lindo. E eu tinha que colocar aquilo mesmo naquela hora, não é, a escrever. Os outros 2 livros, e os meus livros foram sempre criações muito rápidas, porque quando isto está a acontecer, eu tenho que, o que é que eu faço? Geralmente eu paro tudo e nas alturas que estou a escrever, eu só estou a escrever, ou seja, imagina, foram 2 meses para escrever o Liberta-te de Pensamentos Tóxicos, mais ou menos 2 meses e meio para o Simplificar a Tua Vida. O que me demorou mais tempo foi o poder da meditação. Mas estes 2 foram uma rapidez em termos de escrita, porque eu parei aqueles 2, 3 meses e eu sentei-me em frente ao computador e era mesmo escrever, escrever, escrever e deixar toda esta informação vir. No segundo livro, Simplifica a Tua Vida, foi escrito em Portugal. Eu estava nessa altura numa casinha maravilhosa em Sintra e eu tinha-me surgido um mantra que eu ainda hoje uso e que uso também quando estou no Wanderlust, que é, isto surgiu-me num retiro, eu abro o meu chakra da coroa para comunicar com Deus. Eu abro o meu chakra do coração para que Deus comunique comigo. Eu abro o meu chakra da garganta para que Deus comunique através de mim. Eu abro o meu chakra do terceiro olho para que eu possa ver através dos olhos de Deus. E eu repito isto várias vezes e sinto isto que tu sentes. Sou um canal e eu estou aqui para passar essa informação que é para chegar a mim, porque também eu sinto essa cura e se calhar tu também. E já me aconteceu isto várias vezes e atenção, não é falta de humildade, é eu dizer aqui mesmo, eu sinto-nos como canal, eu abro um livro, eu começo a ler determinados parágrafos e digo assim, fui eu que escrevi isto, porque aquilo ensina-me, e então, não Sim. é, Ai, é tão bonito, Ruta, nós estamos na verdade a canalizar, sim, sim, é totalmente. E é tão bonito quando nós nos abrimos a ser esse canal, não é? E simplesmente dizer um mantra muda tudo, conectar com essa energia, muda mesmo a nossa vida. Eu sempre senti muita ansiedade cada vez que fazia um workshop ou tinha que preparar algo, sentia-me sozinha, não é? Só dependia de mim, tinha que ser perfeita e de repente percebi que não, eu estou aqui simplesmente para ser o canal, o que tiver que acontecer vai acontecer. E simplesmente dizer um mantra muda mesmo a é nossa vida verdade, e dar-nos uma paz, porque sentimos que eu não estou sozinha, eu estou aqui, se calhar tu sempre estou aqui a guiar uma meditação para milhares de pessoas, mas eu estou guiada, eu não estou sozinha e é mesmo bonito o teu mantra e também eu sinto isso, depois vou ler algo que escrevi e eu penso, mas eu escrevi isso, às não foi o vezes nosso eu, não é? é, exatamente, às vezes, por exemplo, acontece-me, por exemplo, estou a adormecer e aquela fase de adormecer, que a pessoa está a ficar relaxada, de repente vem-me uma ideia, eu tenho que pegar num caderno e começar a escrever, e depois no dia a seguir, quando eu vou ver, eu fico mesmo, mas eu escrevi isto, como é que isto surgiu? E é esse canal, é permitir-me mexer esse canal e é super bonito e o teu mantra fica aqui como uma inspiração para usarmos, porque é mesmo muito especial. Obrigada, minha querida, por teres partilhado.
E além dos livros, partilhas também diariamente nas redes sociais e no fundo, permites-te ser muito vulnerável e tu partilhas muito sobre essa vulnerabilidade, que no fundo a vulnerabilidade é a nossa força. Como é que tu diariamente ganhas essa coragem para te permitir ser vulnerável? Este é um tema que também partilhas tanto e gostava que deixasse esta inspiração, porque muitas pessoas que ouvem o podcast também querem começar a partilhar a sua mensagem, querem começar a inspirar o mundo ou já estão, mas sentem aquela dificuldade e como é que tu podes inspirar essas pessoas para realmente se permitirem ser vulnerável e partilharem as suas histórias com o mundo? Certo. Olha, Inês, sabes que foi através do Sopro Divino, que já há muito tempo que não gravo, que me surgiu uma gravação na qual até saiu a frase ser perfeito é ser real, Uhum, e a minha cura é a tua cura, uhum, porque eu tive que, talvez 2 dias, quase de véspera, já não me recordo, de cancelar um evento na qual eu e a Inês Gaia tínhamos 100 mulheres uhum, inscritas. uhum, E foi precisamente porque já estava há 18 dias com hemorragias. uhum, E então eu estava a pensar isto, não, mas isto vai melhorar, isto vai parar e depois eu vou me sentir com mais força e estava a deixar passar os dias a acreditar que realmente que eu estaria bem para o workshop e começou-se a aproximar e a Inês sabia do processo, até que eu lhe disse, Inês, e eu estava a chorar efetivamente com esta tomada de consciência e tu sabes disto que é o peso da responsabilidade de ter sim, 100 mulheres inscritas, exatamente, tu sim. saberes que não estás em condições para. Uhum, E eu pensei para mim própria, e isto para mim continua a ser uma aprendizagem, acho que é um memorete que deve existir para todos nós, homens e mulheres, porque temos muito medo da vulnerabilidade, uhum, e eu, pura e simplesmente, não queria cair na mentira uhum, de ir em sacrifício dar 2 dias claro. de workshop e estar a sorrir ou a passar ferramentas quando Uhum, nem eu própria naquele momento estava a aplicá-las, uhum, não é? Porque se eu fosse dar um workshop e todo o meu corpo estivesse a gritar por uhum, uhum, fica deitada, descansa, come, não é? Eu era uma mentira, eu uhum, seria uma mentira. Então, eu lembro-me de estar a falar com a Inês, esta mulher que eu também amo, a Inês Gaia, e de lhe dizer, Inês, eu nem para me levantar, sabes, para ir à cozinha, eu sinto-me cansada só para isso. uhum, E a Inês foi esta mulher incrível que me disse: estamos no túnel da verdade e uhum, há que assumir o que é que está a acontecer. uhum, E era tão simples quanto isto, é tão uhum, simples quanto isto. Eu, naquele momento, escrevi um e-mail para todas as mulheres, uhum, no qual me vulnerabilizei e uhum, disse que eu seria uma mentira se eu uhum, fosse dar workshop naquele fim de semana e que eu tinha a certeza que elas não iam à procura de uma mentira, e sim de uhum, uma mulher real. E o que é que eu sinto muito, Inês, é que pode existir a falácia, a crença, uhum, porque isto também se calhar se alimentou durante muitos anos, de que, por exemplo, nós temos esta coisa dos gurus e dos mestres, que uhum, são seres totalmente iluminados e perfeitos, que não uhum, têm problemas nas suas vidas, que não gritam, que não choram, que não é, que não se enraivecem ou que não sentem ansiedade, o que é que seja. E isto é uma falácia porque nós somos seres duais, temos esta natureza e é importante também assumi-la. Nós não uhum, somos menos espirituais por isso, muito pelo exatamente. contrário, não é? Uhum, Então eu acabei por gravar o Sopro Divino, na qual eu pura e simplesmente me vulnerabilizei, uhum, e partilhei o que é que estava a acontecer, uhum, o que é que eu sentia e como é que era importante que as pessoas uhum, percebessem que para quem está do lado de cá, que nós temos exatamente os mesmos uhum, desafios. Às exato. vezes ainda mais porque se tu estás a pregar, tu tens de praticar. Uhum. E quantas vezes eu acredito que tu já tenhas sentido isto, não é, Inês? Sim, É, sim, sim, sim. tu estás a dizer isto, mas tu tens que colocar isso em prática. E depois vêm os ensinamentos para nós colocarmos Sim, em para nós práticas. Quantas colocarmos, vezes? sim, sem dúvida, e estou mesmo arrepiada. E antes de começarmos a gravar, tínhamos falado também na situação que eu vivi com o Danny, o meu marido, e no fundo, todos estes desafios que nos são colocados são para viva a tua mensagem, viva a mensagem que tu estás a partilhar. E no fundo, para ti, tinhas aquelas 100 mulheres ali à tua espera, mas
se fosses contra tudo aquilo que tu ensinas, não é? Que é estarmos bem connosco, cuidarmos de nós, ouvirmos o nosso corpo, ouvirmos a nossa alma, não estavas a viver essa tua verdade, não é? E no fundo nós temos que viver os ensinamentos e tenho a certeza que inspiraste, sem o workshop, com aquele e-mail, com o sopro divino, inspiraste essas 100 mulheres a saber que eu posso dizer sim a mim, eu posso dizer Exato. não a 100 pessoas que estão ali à minha espera para dizer sim a mim, porque o meu sim é o mais importante e É o mais permitir-me ser importante. vulnerável nesse sentido é tão bonito. E pedir ajuda, porque nós temos tanta dificuldade de pedir ajuda, mas depois torna tudo tão fácil. Sabes que tu agora estás a dizer uma coisa que foi muito bonito. Olha, 12h21 aqui, quando estamos a Ai, falar tão uma lindo. capicua. Foi muito bonito, porque esse e-mail gerou, antes de estarmos no, porque nós depois repetimos, remarcámos uma data e tivemos a oportunidade de falar com essas mulheres, e elas partilharam comigo e com a Inês, algumas logo por e-mail, que a cura delas e o processo começou com aquele e-mail. Estou-me toda a arrepiar. Ai, que lindo. Porque elas estavam a precisar de se vulnerabilizar e dizer: "Eu não consigo", porque eu usei esta expressão no Eu e-mail. não consigo. Eu tenho de vos dizer que eu não consigo, e é Tão ok bonito, dizer: Ruth. "Eu não consigo". Estou-me a arrepiar outra vez e a Eu emocionar. também. Não, eu já percebi que não dá para parar de estar arrepiada. Eu estou aqui toda cheia de frio de arrepios. Mas Exato, é mesmo isso, teres essa capacidade de dizer não, eu não consigo, e é ok dizer não para dizermos sim a nós, e é tão bonito e teres inspirado todas essas mulheres, e aqui no podcast tenho a certeza que vamos inspirar tantas mulheres, homens, a saber que sim, nós podemos dizer não, e às vezes somos mesmo obrigados, exatamente. o Danny, o meu marido, ele foi obrigado a dizer que não a tudo, não é? Ele tem um trabalho que estava sempre no telemóvel, no e-mail, estava sempre diariamente ali, e de repente ele teve que ficar 5 meses sem trabalhar, não é? Às vezes o universo É obriga-nos verdade. mesmo a parar e temos que ter essa capacidade de dizer não, ok, agora vou dizer sim a mim e tu permitiste fazer esse trabalho e é mesmo bonito. Sim, Obrigada, minha Inês. querida. Obrigada também por me permitires relembrar estas coisas, estes ensinamentos e também poder partilhar isso, né? Que eu acredito que a verdadeira força não é quando nós passamos aos outros que é uau, nós estamos sempre bem e nós estamos sempre no auge e somos, estamos sempre com um sorriso no rosto e conseguimos tudo. Isso é uma crença totalmente errada, porque eu acho que nós somos verdadeiramente fortes e corajosos quando dizemos assim: olha, eu não consigo, Uhum, eu não estou bem para isso agora, e uhum, sabes que é tão importante, essa aprendizagem é tão importante para mim, Inês, porque eu quando não estou bem no meu trabalho, uhum, eu realmente digo, eu não consigo. uhum, Sabes que eu, nesta terceira vez que fui operada, a recuperação foi mais lenta, uhum, também foi mais delicada e foi mais lenta, e eu achava, juro-te, porque achei que ia ser rápido como foi das últimas uhum, vezes, fica aqui também mais uma aprendizagem, que eu estaria bem para começar logo a dar as aulas de meditação, então marquei aquela data a achar mesmo que eu estaria bem. uhum. Conclusão, naquele dia super cansada, pensei: "Ok, não, mas eu vou tomar um banhinho, vou fazer o meu ritual do banho e vou-me sentir bem". E a hora aproximava-se de eu dar a meditação online Uhum, e eu sentir mesmo que não tinha nada para dar a ninguém, que eu claro. nem não queria sequer Uhum, raciocinar. uhum, E eu quando percebi que, mais uma vez, se eu fosse dar aquela aula, eu estaria 1h30 em sacrifício e esforço, uhum, e a falar uma coisa que deixava de ser verdade, porque a partir do claro. momento em que eu não estou bem, o Uhum, que quer que seja que eu diga não vai ser verdade, uhum, porque uhum, não é real, não é? Então, ok, eu coloquei-me online com todos os meus alunos uhum, e disse-lhes: olha, porque era muito em cima após avisar, não me fazia claro. sentido deixar no grupo Facebook, pensei: não, olha, vou assumir, para Uhum, todos eles eu vou uhum, assumir. E nós colocámos online e eu disse-lhes assim: olha, eu estou realmente aqui só para vos dizer que eu não consigo dar-vos a aula e uhum, que realmente seria uma mentira se eu agora fizesse este esforço durante claro. 1h30. Uhum, E é assim, Inês, uhum, todas as pessoas agradeceram. Obrigada, Ruth, pela tua sinceridade. uhum, Pronto. E é exatamente. tão simples quanto isto. É tão simples mesmo, permitirmos simplesmente dizer, ok, eu não estou bem, não é? E eu costumo dizer que nós temos que encher o nosso copinho de amor próprio para dar. Se não estivermos vazias, não é? Se não estivermos bem connosco, não vamos conseguir dar. E o nosso trabalho é essa verdade, é esse amor. Portanto, nós temos que estar bem connosco. E é realmente uma grande aprendizagem permitir-nos dizer, ok, não, agora não consigo. E eu também estou Exato. a aprender muito nesta fase o dizer não, para dizer sim a mim, não é?
coisas que não fazem sentido, dizer não, não é? Coisas que não me vão acrescentar, portanto é mesmo uma aprendizagem para sempre, portanto tu acabas por diariamente ter que fazer esse trabalho de estar bem contigo, conectar, não é? Porque passas também por estes desafios diariamente e, portanto, tens mesmo que fazer este trabalho diário de conexão. Gostava que partilhasses assim rituais que tu tens, já partilhaste o mantra que usas quando vais Sim. usar a tua voz, mas gostava de saber como é que é o teu dia-a-dia, se tens assim uma rotina matinal de conexão com o divino, também como é que é esta tua conexão com Deus, a tua meditação, ou seja, rituais que usas no dia a dia, para começar o dia, para terminar o dia, partilha connosco, eu tenho a certeza que vão ser Sim. uma inspiração para mim e para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Olha, Inês, e para mim é muito sagrado, sabes? É mesmo muito Uhum, sagrado a minha prática, porque eu sinto que se eu não tenho esse espaço, eu já não sou a mesma. No sentido de uhum, que, quando quero dizer isto, também para as pessoas não levarem as coisas como no sentido militar, mas uhum, o meu trabalho não é igual, não flui da mesma maneira, a minha leveza não é igual, a uhum, clarividência não é igual, se eu não tiver uma parte do dia para mim. uhum, uhum, Eu prefiro sempre as manhãs, sempre. uhum, Portanto, é para mim importante não estar muito mais tarde do que às 10, 10 e meia na cama. uhum, Até gosto de estar antes por causa das leituras, uhum, de ler e depois adormeço e começar ali pelas 6, a começar a uhum, despertar, 6 e pouco, para, ok, para mim é importante às 7 estar no tapete a estirar-me, a meditar, mas isto não é sempre assim. Porquê? Para mim é muito importante que eu ouço ao meu corpo. E há dias, há momentos em que o que é que acontece? Eu preciso da caminhada, há momentos em que eu preciso da meditação, há momentos em que eu preciso da prática de yoga e há momentos em que eu preciso de uma prática de exercício mais ativa. uhum, Então eu normalmente faço sempre assim: como é que eu acordei? uhum, Preciso de ir fazer a minha caminhada em silêncio para o meio da ribeira? Vou, super cedo, que sabe muito bem, não há lá ninguém, sou só eu. Quando sinto que há tensões para desbloquear, ok, eu preciso mesmo de ir fazer os asanas e estar na minha uhum, prática de yoga. Hoje, por exemplo, comecei nesta prática de yoga, mas eu terminei com um exercício mais de workout, de físico, uhum, ok? Ou uhum, seja, no fundo, eu sinto que tudo acaba por ser uma meditação porque nós estamos numa escuta ativa do que uhum, o corpo, do que o próprio corpo nos pede. uhum, Também tenho, já há mais de um ano, a prática do jejum intermitente, para mim é muito importante, na qual eu gosto de jantar cedinho, salto o pequeno almoço e como lá por volta da 1 da tarde. Ou uhum, seja, todas estas minhas práticas são feitas em jejum. uhum. Claro que, e atenção, para as pessoas também não ficarem agarradas ao. Porque depois às vezes pode haver rigidez e eu não gosto de rigidez. Eu já Uhum. tive essa rigidez e não acho saudável. Sim, tu ouves-te, não é? Tu ouves Eu o teu ouço-me, corpo e percebes, hoje faz sentido isto, no outro dia claro, acordas, agora faz sentido aquilo. E é tão importante nós ouvirmos e sabermos que cada dia é único. Há dias que nos vai apetecer estar simplesmente ali a meditar, outros dias vai nos apetecer fazer um mega workout. É exato. realmente ouvir. É ouvir. E depois, imagina, estou neste jejum, mas agora tenho, vamos pensar, ok, a família vai criar um brunch especial, ok, então vamos lá ao pequeno almoço, não é? E Sim, claro. é isto que eu digo, é, se eu tenho esta rotina de saúde, de Uhum, bem-estar voltada para mim, quando acontece eu não fazer as manhãs como eu gosto, que é como eu gosto de uhum, acordar, eu digo assim, ok, já sei que vou ter que estar no computador até X hora, mas a seguir à hora do almoço, e uma coisa que para mim é muito importante, imagina que eu tive que estar muito ao computador e ao telefone, que agora até está a acontecer muito por causa do Portugal a meditar, eu faço o seguinte, ok, vou a seguir ao almoço, vou fazer essa caminhada até a Ribeira, mas o telefone fica em casa. uhum, uhum, Porque tem que existir um momento em que eu sinto que a Ruth se desliga do mundo uhum, exterior para se ligar ao seu mundo interior. Isso uhum. é, sabes, sagrado. E Sim. sinto que isto é muito importante para nós entrarmos na pausa sagrada, que é o momento em que eu estou comigo, em que eu Uhum, não estou a responder a solicitações, a exigências, porque eu acho que senão o nosso corpo e a nossa mente não aguentam. exatamente, não mesmo. E temos que ter esse momento para nós, para estarmos bem connosco e no fundo não é essa rigidez. Eu gosto de usar a palavra devoção, ou seja, não é uma Devoção, disciplina, é uma é verdade. devoção. Eu sou devota à minha meditação, eu sou devota à minha conexão comigo, à minha conexão com Deus. E no fundo cada pessoa vai encontrar a sua, mas é importante todos termos esta conexão diária.
Sim, sim, tão bonito. É isso mesmo, devoção, Inês, é a palavra certa. Em relação à tua pergunta, como é que eu tenho esta conexão com Deus? Sabes que eu costumo brincar até nos retiros e nos workshops que dou, que eu falo para eles ou para ele, o que quer que seja, como tu cá, como é que é? Tu cá, tu lá. Tu É cá, a tu tal lá, sim, expressão, sim. exato. Que eu estou a falar com um grande amigo, sabes? E imagina que eu, ok, acabei de dar um salto de fé porque eu senti que recebi não sei quantos sinais para o fazer ou fui guiada para, e depois imagina, ok, está a faltar qualquer coisa para eu ser Uhum. ajudada. Eu digo assim, não, vocês agora aí em cima resolvam-se, eu fiz tudo o que me pediram. Eu falo assim, Sim, é a eu digo assim, cocriação, não a é? cocriação eu fiz tudo o que me pediram, agora é a vossa parte, é o vosso Sim, papel. sim, 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 E, sim. mas tenho, por Uhum, exemplo, tenho muita necessidade de nestes momentos de caminhada, nos momentos de meditação, uma coisa que eu sinto que é muito importante é agradecer. uhum. Eu sinto que isto é uma elevação enorme e um Sim, sim, reconhecimento do que sim, sim. nós temos. A Um gratidão reconhecimento brutal. eleva a nossa vibração. Eu sinto que quando nós agradecemos, nós entramos nessa vibração divina. É mesmo, Inês. E é também o olharmos à volta, não é? Porque quando a pessoa se calhar já está a cair no queixume, no descontentamento, e depois de repente tu olhas à volta e tu tens isto tudo, este planeta todo aqui, estas águas, estas árvores, tudo à nossa disposição, e tu olhas e dizes assim: Uau, repara, isto está aqui tudo para nós ouvirmos, vermos, desfrutarmos e às tantas estamos a olhar para uma coisa que não temos, não é? E Uhum. eu gosto muito de uma frase que eu não sei onde é que a li, Inês, que diz que nós temos no momento presente exatamente aquilo que nós precisamos. Uhum. Nunca nada está em falta. Uhum. Temos exatamente no momento presente aquilo que precisamos para fazer as nossas aprendizagens e o nosso crescimento. Então, quando nós choramos algo, não é? Ou quando nos queixamos por algo, nós é que estamos a querer, nós é que no fundo a nossa visão está-nos a levar para a escassez, porque nós estamos onde temos que estar para chegar onde temos de ir. Uhum. Uhum. É isto que eu acredito. Uhum, sem dúvida, e por isso temos mesmo que agradecer diariamente tudo o que temos e focar-nos naquilo que temos e não simplesmente estarmos a focar-nos no que não temos, no que ainda temos que atingir. E claro que temos sonhos, claro que temos objetivos, mas temos que agradecer diariamente tudo o que temos e agradecer esta proteção que nós temos, não é? Seja com Deus, o universo, os nossos guias, mas sentir essa proteção. Eu gosto muito de comunicar com Deus, o universo, mas também guias, seres de luz, tu sentes que tens todas essas Verdade. entidades à tua volta também, não é, Ruth? É tão bonito quando nós os invocamos, não é? Parece que É, tudo se torna ainda mais intenso. sim, 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 é mesmo incrível. E Ruth, já partilhaste sobre, no fundo, toda esta tua conexão contigo e a meditação é algo que tu usas muito no dia a dia e que tu hoje partilhas, não é? Tens os teus cursos de meditação, fazes meditações ao vivo, hoje em dia mais online, não é? Pela situação que estamos a Sim. viver. Escreveste o teu livro, O Poder da Meditação, porque sentiste que tinhas que espalhar isto com ainda mais pessoas, levar a todas as pessoas e mostrar o que era a meditação. Para quem está a começar esta prática, que conselhos é que deixavas às pessoas? Uma das coisas que tu referes é que eu lembro-me de uma partilha que também fizeste na minha academia sobre que a meditação não é só estarmos ali de olhos fechados, é também as caminhadas que tu referes, é estarmos nesta conexão. Para alguém que se calhar quer experimentar ou já experimentou e está ali, ai, mas eu só tenho pensamentos, que conselhos dás a essas pessoas que querem começar esta conexão consigo e que querem começar esta prática? Sim, olha, para quem queira estar a começar, possa estar agora a começar, primeiro vou convidá-los a fazer Portugal a Meditar, que é de 15 a 21 de março, que é totalmente gratuito, não é? São 7 dias de meditação gratuitas, mas para quem não tem essa oportunidade, Inês, acima de tudo, nós temos que nos colocar num estado em que temos a mente aberta e não uma série de preconceitos e julgamentos, que isso, na verdade, é aquilo que nos impede de estar na meditação. A meditação não é a ausência de pensamento, e sim uma conexão profunda com o que se passa cá dentro. Portanto, o meditador é um profundo observador de si mesmo. Portanto, o meditador é o céu azul que tem uma série de nuvens a atravessar-se nesse céu azul e ele não as segue. Ele ganha consciência que há pensamentos, ele ganha consciência que há emoções, ele ganha consciência que há memórias, mas o meditador treina-se Uhum.
para perceber que isso está lá, mas que não o incomoda. Porque a nossa grande dificuldade em meditar, isto acontece muito com os meus alunos, é esta crença de que os meus pensamentos não pararam, portanto eu não consegui meditar. Nós entramos no controle. Nós estamos habituados a querer controle de tudo na nossa vida. E quando vamos para a meditação, vamos com esta postura de querer controlar. Portanto, eu tenho que controlar a mente e ela tem que parar. E isto por si só já leva rigidez para uma prática que o que ela precisa é da tal devoção, da tal entrega, da tal fluidez que a própria natureza tem. Então o meditador tem que abraçar os seus pensamentos, abraçar as suas emoções, abraçar o que se passa lá dentro, mas ir além disto, ou seja, eu sei que estão estas nuvens, sei que estão estas emoções, mas eu vou além delas. Eu sei que elas estão cá, mas eu não me apego, portanto, elas não me incomodam, elas só me fazem ganhar consciência do que se passa dentro de mim. E claro, acho que é muito importante que quem vai começar possa primeiro começar a ser guiado, possa saber tipos de exercício que existem para nós podermos entrar num estado meditativo, como que tipos de respirações, que tipos de mantras é que nos podem ajudar, para depois então poderem fazer sozinhos. Mas num primeiro nível acho que a pessoa deve realmente ser acompanhada e fazer as suas meditações, YouTube, o que seja, não é? Mas acho que é muito importante primeiro. Exatamente, e simplesmente começar, não é E simplesmente simplesmente permitirmos começar, começar, estarmos ali 5 minutos que seja, mas termos aquele momento de conexão. Eu sinto que sem muda a dúvida. nossa vida, não é? Quando nos permitimos conectar e saber que cada pessoa vai encontrar a sua forma, seja numa caminhada, seja a dançar, seja de olhos fechados. O importante é permitirmos conectar com essa nossa essência, não é? Esse nosso eu. Exato. E no fundo, essa viagem que fazemos na meditação é de volta a nós, de volta à nossa essência. E por isso, como última pergunta, gostava de te perguntar, Ruth, uma coisa que também li no teu site e que eu me identifico totalmente é libertar-nos de caixas sobre quem eu sou, não é? Quando nós que então temos este trabalho e nos questionam, então quem és tu, o que é que tu fazes? E nós constantemente vamos nos colocando naquela caixinha de, ok, eu escrevo, sou professora de meditação, faço isto, faço aquilo, mas na verdade a nossa essência, o trabalho que fazemos de voltar a nós, a essa nossa verdadeira essência e questionarmos na verdade quem sou eu. E eu lembro-me numa viagem à Índia que mudou a minha vida, também conheci uma pessoa que foi para mim também aquela pessoa que me guiou, que me trouxe tantas ferramentas, e uma das perguntas mais bonitas que ela me fez e que eu levei comigo para a vida toda foi: esta é a pergunta mais importante que vais responder, portanto agora quero que respondas quem és tu. E gostava de perguntar isso na tua essência, Ruth, quem és tu? É sempre uma pergunta, né, que quando nós ouvimos nos parece assustador. É, não E é? eu sinto, porque é que eu sinto que isto pode parecer assustador? Porque nós somos demasiado complexos e infinitos para ao mesmo tempo encaixarmos numa resposta do quem sou eu. Porque eu acredito que nós somos ilimitados, eu acredito que nós somos gigantes, gigantes não define, somos infinitos, efetivamente. E se calhar quando nos perguntam quem és tu, nós, mesmo que seja de uma forma inconsciente, eu acho que a pessoa, ou o espírito, sente que é redutor. Sim. Porque efetivamente eu não sou a professora, não é? Eu não sou a autora, eu não sou a palestrante e não sou não sou a filha, não sou a mulher, ou seja, aquilo que eu sinto mesmo, Inês, é que nós somos tudo, tudo. Então eu no ego individual, o meu ego individual poderia dizer efetivamente eu sou estes cargos, sou estas caixas. Mas se nós formos além disto e o que a consciência diz é eu sou tudo e tudo sou eu. Então, Porque mas é o que eu sinto mesmo, sabes? Eu sou esta água que corre, eu sou esta terra firme e fértil, eu sou o fogo que queima as nossas toxinas, que queima os nossos processos, sou também a leveza do ar, sou a pura energia do éter, sou muito mais do que os meus pensamentos, sou tudo e sou nada. Eu acho que nós somos tudo e nada. tão lindo, Ruth. Ai, és mesmo tão especial e só posso agradecer, permitir-te
usar a tua voz para partilhar todos estes ensinamentos connosco. E foi mágico ter-te aqui, foi mágico ouvir-te e tenho a certeza que ficou aqui tanta inspiração para tantas pessoas. Eu já vou levar tantas coisas comigo, adorei o teu mantra, adorei toda a forma como vês a vida e realmente terminar aqui com este eu sou tudo e não sou nada, não é? Eu sou tudo o que quiser ser, eu não me vou colocar em caixas, não me vou limitar, eu sou um ser ilimitado que posso ser tudo. Para mim, eu gosto de dizer a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou, não é? O meu corpo não me define, os meus pensamentos não me definem, a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou e é essa viagem que a meditação, que a conexão connosco nos permite fazer e só te posso agradecer pelo trabalho incrível que fazes e por nos permitires viajar para dentro de nós através das tuas meditações, das tuas palavras. Por isso, obrigada mesmo, minha querida, és Obrigada, maravilhosa eu, e Inês. tenho a certeza que vamos fazer alguma coisa este ano. Vamos deixar aqui Muito em breve, já então, estou aqui a fazer uma surpresa. Uma surpresa não, já estou a deixar uma semente, muito uma em breve. sementinha e Uma muito em breve vamos sementinha. fazer aí alguma coisa juntas super especial. Sim, sim mesmo. Olha, Inês, obrigada, também te quero Obrigada, agradecer, minha querida. porque foi uma forma de nos sentir mais pertinho uma da outra, não Uhum, é? Porque nós vamos alimentando aqui esta nossa relação, que ainda não é física, é de alma. uhum, Neste eu sou, como me explica o Conversas com Deus, o eu sou é uma chave mestra, que na verdade é eu sou tudo e nós somos esse eu sou, né? uhum, Somos as gotinhas de um oceano. uhum, Então eu agradeço-te por sermos e uhum. sermos parte e nos reconhecermos uma à outra e podermos realmente caminharmos juntas e tenho a certeza também, tenho sentido muito isso, que logo, logo as pessoas terão aqui novidades de nós as duas. Sim, sem dúvida, sem Foi dúvida. um Devem prazer estar estar aqui aí à contigo. espera. Obrigada, minha querida, obrigada mesmo de Obrigada. coração, gosto muito de ti e Muito. obrigada a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir. Tenho a certeza que retiraram daqui mesmo muita magia, muita inspiração. Obrigada por terem estado connosco e tenho a certeza que também se sentiram nesta energia, também sentiram que estavam aqui connosco. Por isso, só posso agradecer a todas as pessoas por nos terem ouvido. Um grande beijinho, beijinho Ruth e até Beijinho, ao Inês. próximo episódio. Beijinho!